Bem-vindos à aula 7 do nosso curso de Programação CNC. Hoje vamos estudar a troca de ferramentas. Muito bem, na aula passada a gente começou a ver um programa simples, fizemos a primeira linha de programação e hoje vamos continuar com a troca de ferramenta. É a primeira coisa que você faz quando chega numa máquina operatriz, é escolher uma ferramenta e colocar ela em condição de operação. Então, numa máquina CNC não é diferente. Muito bem, aqui é a nossa linha de programação que a gente fez na aula passada, e agora uma nova linha de programação. Primeiro a N10, vamos agora para a nossa linha N20. Então, na N20, você vai colocar isso aqui, essa função G28, o 0W0. O G28, a gente já viu em aulas passadas, designa a posição longe da peça. Isso aqui é a posição mais distante que você tem na nossa máquina em relação à posição da placa, tá certo? Então, isso aqui é uma posição de referência da máquina. Você pode usar G28, tem o G30, mas nós vamos utilizar nas nossas aulas aqui o G28. Então, você está ali a uma distância de aproximadamente 270 milímetros no eixo do X e 390 milímetros no eixo do Z. Tá? Muito bem. Então, o G28 é esta posição, uma posição de referência da máquina. E quando eu coloco o 0W0, quando eu coloco o U, eu estou utilizando o sistema de coordenadas incremental. Então, quando eu coloco o 0W0, significa que, em relação ao ponto de referência, fique na posição X0 e Z0. Ou seja, eu estou mandando a torre de ferramentas vir para esta posição aqui. Ok? Então, as ferramentas vão ficar aqui bastante afastadas da posição da nossa peça. Aqui, a nossa peça está aqui, e as ferramentas estão aqui afastadas. Porque se você não fizer isso, você corre o risco de, na hora que você vai girar a torre aqui, as ferramentas estão todas aqui, se você for girar a torre, principalmente em ferramentas internas, tá certo? Existe o risco dessa ferramenta, na hora de girar aqui, bater na peça. E se você estiver muito próximo da placa, ela pode bater até na placa. Então, a primeira coisa para trocar ferramentas, a primeira coisa é afastar a torre de ferramentas para uma posição segura. Ok? Muito bem. Vamos lá. Então está aqui, G28, o 0W0, afastei a minha torre de ferramentas para a posição mais segura, mais distante da peça e da placa, tá certo? Colocando exatamente sobre o X0 e o Z0, porque quando eu coloco, relembrando, quando eu coloco o U, eu estou trabalhando no sistema incremental. Então eu estou mandando ir a torre de ferramentas exatamente para essa posição central aqui, tá? A posição do G28. Muito bem. Em seguida, vamos ver agora a nossa linha seguinte, a nossa linha N30. Ora, eu afastei a torre de ferramentas justamente para trocar a ferramenta, Então, agora eu vou trocar a ferramenta. Então, eu escrevo aqui N30, T de tools, ferramenta, 0101. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Para a gente entender isso aqui, eu estou explicando aqui, T01 significa o quê? É a posição da torre. Então, é a posição 1 que vai girar e vai para a posição onde a ferramenta corta, Então, olhando aqui na nossa torre, tá aqui, a nossa posição 1 está aqui. Ela não corta aqui, Ela só corta se ela estiver nessa posição aqui. Então, quando eu coloco T01, o computador manda a torre girar, vem para esta posição aqui, essa ferramenta aqui, que seria, por exemplo, uma ferramenta de desbaste,
vai girar para esta posição aqui, tá? A 45 graus, e aqui nessa posição ela vai estar em condição de cortar, né? Retirar os cavacos da peça, ok? Então aqui no nosso caso nós temos o seguinte, para essas posições, na nossa máquina nós fizemos a opção de comprar uma torre, essa torre tem 12 posições, né? 6 posições são para ferramentas externas e 6 posições são para ferramentas internas. Se você quiser, você pode comprar a torre e fazer uma programação de torre diferente, né? Por exemplo, colocar todas as ferramentas de interno ou todas as ferramentas de externo, depende do objetivo que você tem ao comprar a máquina, do tipo de peça que você vai fazer. Ou pode fazer como nós fizemos, uma opção por a metade das posições de ferramentas serem internas e a outra metade ser externa, né? Muito bem, então aqui ó, as posições ímpares 1, 3, 5, 7, 9 e 11 são posições para ferramentas externas. E as posições 2, 4, 6, 8, 10 e 12 são posições para montagem de ferramentas internas, né? Então é assim que a gente trabalha, tá? Muito bem. Então aqui, ó, se você botar aqui T01, a ferramenta 1 vai para a posição. Se você botar T03, a ferramenta 3 vem para a posição. Se você botar T05, a ferramenta já está aqui. Se você botar T07, ela aqui vai voltar para essa posição. E assim por diante. Ou seja, na hora que você especifica esse primeiro número aqui, você está dizendo, né, para a programação CNC trocar, girar a torre e colocar a ferramenta que você está pedindo. Se você quiser trabalhar com ferramenta interna, então você vai usar a posição 2, a posição 4, a posição 6, ou seja, as posições pares, né? Então dessa forma a gente escolhe a ferramenta que a gente quer trabalhar, ok? Muito bem, vamos em frente. Aí nós temos agora um outro 01 aqui, tá? Então esse outro 01 é o que? É o corretor de desgaste da ferramenta, ok? Então vamos ver aqui, ó. Você tem uma ponta de ferramenta, vou fazer aqui bem exagerado, né? Para a gente enxergar, tá? E aqui seria, vamos dizer, uma ferramenta nova, uma ferramenta que nunca foi usada. Então, se a ferramenta nunca foi usada, ela não tem desgaste. Então, se não tem desgaste, eu não preciso de corretor. Então, lá quando nós formos ver a nossa disciplina seguinte, nós vamos ver lá na máquina, tá certo? Que existe um painel que você entra e mostra todos os corretores, né? Então a máquina tem, para esse caso aqui, ela tem 64 corretores que você pode usar. Então você pode, por exemplo, como você começou com uma ferramenta nova, o meu 01 aqui, o meu corretor 01, eu posso colocar que é um corretor 0. Eu não quero corrigir nada. A ferramenta é nova e vai trabalhar sem problema nenhum, né? Sem mostrar nenhuma diferença. O que acontece? A ferramenta começa a trabalhar e depois de algumas peças executadas, pode aparecer desgaste, né? Então você tem aqui um ligeiro desgaste na ponta da ferramenta, né? Vamos supor aqui um desgaste de 0,1 milímetro. E suponha que esse desgaste seja suficiente para tirar a peça da tolerância exigida para a usinagem, né? Então, se você continuar fazendo a peça, o que vai acontecer? Como houve esse desgaste aqui, a peça vai ficar maior daquele valor, não é? Na realidade vai ficar do dobro, né? Porque como o torno é um gera sólido de revolução, se você tiver um desgaste de 0,1 no raio, isso aqui vai representar um desgaste de 0,2 no diâmetro. Então você precisa corrigir isso, se estiver fora da especificação da peça. Então o que você pode fazer? Dentro desses 64 corretores aqui, você pode nomear qualquer um deles, né? Vamos supor aqui o corretor 13, né? Então você bota lá, corretor 13.
Aí você vai no painel da máquina colocar corretor 13, corrija em 01. Então a máquina vai entender isso aí e vai fazer o quê? Vai fazer com que a ferramenta avance 0,1 milímetros para compensar, tá certo, o desgaste da ferramenta, né? Então aí no caso, se você for fazer a correção, você vai ter que vir para o painel, né, para a programação e colocar lá T01. No caso aqui em 12 você iria usar o corretor 13. Porque o corretor 13 é um corretor que corrige essa variação, tá certo? Então isso, quando a gente for estudar a nossa próxima disciplina, né, de manufatura auxiliada por computador, aí essa parte fica bem clara, a gente vai ver lá na máquina todos esses corretores. Se a gente colocar a correção, a gente vai ver, mesmo uma ferramenta nova, você coloca uma correção, aí você manda usinar e você vai ver que aquela correção vai fazer com que a peça fique com a medida diferente da original programada, porque você mandou fazer uma correção, né? Você coloca lá uma correção exagerando, a correção de 1 milímetro, para você fazer essa verificação, e aí você vai ver que quando você mandar usinar com aquela ferramenta, a ferramenta vai cortar com 1 milímetro ou menos, né? Se você, por exemplo, colocou aqui na nossa peça aqui, né? Você colocou aqui para trabalhar com 40 milímetros, né? Se você mandar fazer uma correção de 1, né? Então a peça, em vez de ficar com 40 milímetros, vai ficar com 39, tá? Então esses são os corretores de ferramenta, ok? Muito bem, então é isso aí. Estamos agora na nossa terceira linha de programação, né? Vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.